Fala aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula hoje de patologia clínica. Vamos continuar falando sobre a nossa parte de hemostasia, né? A nossa parte do trombograma, ou seja, a coagulação sanguínea. Vimos nas nossas aulas da semana passada, né, sobre o começo dessa hemostasia e hoje a gente vai continuar sobre este tema, ok? Então vamos lá. Então, aqui só relembrando vocês, né, a hemostasia, didaticamente, para ficar fácil o compreendimento, né, ela é dividida em hemostasia primária, que é feita por aquela vasoconstrição e pelas plaquetas, né, as plaquetas vão lá, vão se grudar ao local lesionado e vão formar aquele plug plaquetário, né, que a gente já tinha conversado. Uma hemostasia secundária, que foi o tema da nossa última aula, que a gente viu, que nada mais é do que aquela cascatinha de coagulação, né? Aquelas proteínas circulantes que vão ser ativadas e vão se transformar num coágulo, né? Com relação às plaquetas, nós temos um coágulo branco. Agora, aqui eu já tenho o coágulo propriamente dito, né? Que é formado por todas as nossas células sanguíneas, né? Então, é uma malha de fibrina, que é uma proteína insolúvel, por isso que ela vai lá e recobre este local lesionado. E agora nós vamos ver sobre a hemostasia terciária, tá? Que é o que a gente chama de fibrinólise. Então, lembra que a cascata da coagulação tinha como finalidade fazer o quê? Transformar a fibrinogênio em fibrina, nessa malha insolúvel, né? Agora, depois que o meu vaso sanguíneo já foi cicatrizado, digamos assim, a gente agora precisa destruir essa malha de fibrina para reestabelecer o fluxo sanguíneo normal. E é isso que ocorre nessa hemostasia terciária. É sobre isso que nós vamos ver hoje. Beleza, pessoal? Então, só relembrando, hemostasia primária e secundária que a gente já viu nas nossas aulas passadas. Qualquer dúvida, dê uma olhada, relembrem as aulas passadas, façam as anotações e depois venham tirar essas dúvidas comigo, ok? Então, vamos ver agora sobre a nossa hemostasia terciária. Então, a nossa hemostasia terciária ela vai começar praticamente tudo junto. Lembra que eu falei que essa divisão é somente uma divisão didática, para ficar fácil, para ficar simples o entendimento. Aí, quando a gente fala de hemostasia terciária, então ela começa já a partir da hemostasia primária, ok? E ela vai se concluir, né, após essa formação desse coágulo, ou seja, após a regeneração do tecido. Então, formei o coágulo, meu vaso sanguíneo foi regenerado, aquela perfuração, aquela laceração no meu vaso sanguíneo foi cicatrizada, e agora nós teremos essa fibrinólise, que é a quebra da fibrina, né? Então, isso é necessário para quê? Para reestabelecer o quê? Meu fluxo normal. Depois eu vou mostrar algumas imagens para vocês, para ficar mais fácil da gente entender isso. E quando ocorre essa fibrinólise, quando ocorre essa quebra da minha fibrina, né? Aí eu vou ter um monte de produtos de degradação da fibrina. Depois eu vou colocar um videozinho também, uma animação, que vai ficar simples para a gente entender. Então, depois que ocorre a fibrinólise, eu vou ter diversos produtos de degradação dessa fibrina no meu sistema circulatório, que aí elas vão ser fagocitadas pelas células do sistema monocítico fagocitário, né? As nossas células com poder de fagocitose vão lá, limpam isso e o meu fluxo sanguíneo fica limpo novamente. Então, está aqui, né, uma definiçãozinha para a fibrinólise, é a degradação daquela proteína insolúvel, né, que era a nossa fibrina. Então, quer dizer que fibrinólise nada mais é do que a degradação dessa fibrina. Quem que vai degradar essa fibrina? Uma outra proteína chamada de plasmina. Então, olha só. Cascata da coagulação transformou fibrinogênio em fibrina, ok? Foi lá, coágulo, pronto, tem o meu coágulo e está obstruindo o local da hemorragia, né? O local da lesão vascular. Bom, depois que meu vaso se cicatriza, digamos assim, né? Agora eu tenho essa outra proteína chamada de plasmina que vai lá e degrada a minha fibrina, ok? Então, plasmina é o que vai degradar a nossa fibrina. Então, como eu disse, quem vai degradar aquela proteína nada mais é do que a nossa plasmina. Só que a plasmina, ela é convertida, ou ela é proveniente do plasminogênio. E o plasminogênio é produzido onde? No fígado. Então, notem a importância do fígado para todas as funções
hemostasia, né? Ele que produz os fatores de coagulação, ele que produz fibrinogênio e ele que produz o plasminogênio, né? Então, o plasminogênio é transformado em plasmina e essa plasmina que vai lá e degrada a nossa fibrina, certo? Eu tenho um aumento de plasminogênio, né, no processo inflamatório e, logicamente, se ele é produzido pelo fígado e se o meu fígado não funciona, né, se eu tenho algum problema hepático, eu não tenho produção dessa proteína chamada de plasminogênio, certo? Então, lembrem-se, plasminogênio é transformado em plasmina e é a plasmina que vai lá e destrói, no caso, o nosso coágulo. Então, essa fibrinólise nada mais é do que uma resposta do meu corpo a esse depósito de fibrina. Meu plasminogênio ele é liberado, ele é produzido pelo fígado, né? Só que ele é liberado lá pelas células endoteliais e vai ser ativado em plasmina. E essa plasmina vai degradar a nossa fibrina, como a gente já tinha conversado nos slides anteriores. Então, só recapitulando. Plasminogênio é produzido pelo fígado, e quando eu tenho um depósito de fibrina, eu tenho a liberação desse plasminogênio que vai ser transformado, né, vai ser ativado, convertido em plasmina, e essa plasmina que vai degradar, no caso, a fibrina. Então, aqui só para vocês entenderem como que ocorre, né? Lembra que eu tive lesão vascular, hemostasia primária, hemostasia secundária. Está tudo acontecendo concomitantemente, né? E aí, por fim, eu tive formação de fibrina, né? E eu já tive o meu coágulo aqui de fibrina, que é essa malha insolúvel com plaqueta, com hemácia, com leucócito, tampando aquele local de lesão. Quando eu tenho lesão endotelial também, olha só, eu tenho liberação de quem? Do plasminogênio. O plasminogênio vai ser liberado, vai ser ativado em plasmina. O que a plasmina vai fazer? Quebrar o meu coágulo sanguíneo, ou seja, promover a lise deste coágulo sanguíneo. Promover a lise, destruir esse coágulo sanguíneo e agora eu formei isso que nós chamamos de produtos de degradação da fibrina, que é, abre aspas, como se fosse lixo que está circulando no meu sangue. Então vamos pensar assim, o nosso coágulo nada mais é do que formado por essa fibrina, né? Eu vou lá e destruo ele. E aí eu formo vários fragmentos. E esses fragmentos agora estarão circulando no meu sistema circulatório, que é o que a gente chama de produto de degradação de fibrina. E aí as nossas células fagocitárias vão lá e vão limpar esses restos, né? Esses fragmentos, eles vão limpar do sistema circulatório. Então, aqui resumindo, né, a nossa hemostasia, só para nós lembrarmos, né, como a gente já havia falado, hemostasia primária. Quem que dá ou quem que forma essa hemostasia primária? Vasos sanguíneos, né, porque eu preciso daquela vasoconstrição. As minhas plaquetas, elas precisam ir até o local lesionado, se aderir, mudar de forma, emitir aqueles pseudópodes e agregar outras plaquetas, não é isso? Então, está aqui a agregação plaquetária. Quando que acontece essa hemostasia primária? Nos primeiros segundos. E dura por quanto tempo? Dura por alguns minutos. Lembra que esse plug plaquetário ele não é forte o suficiente para ficar grudadinho lá no local lesionado, não é isso? Como ele não é forte o suficiente, se só tiver este tampão plaquetário, logo logo ele vai ser retirado dali. Então essa é a nossa hemostasia primária. Hemostasia secundária é a nossa cascata de coagulação, não é isso? Olha só, proteínas da coagulação e eu também preciso, em toda a minha cascata de coagulação, eu preciso de cálcio, ok? Quanto tempo dura? Ela começa também imediatamente e ela dura por várias horas, ok? Então essa é a nossa hemostasia secundária, que tem como finalidade transformar fibrinogênio em fibrina. E o que nós acabamos de conversar, a nossa hemostasia terciária, que é a fibrinólise, que é a quebra, lise, né, desse fibrinogênio, que são as nossas proteínas fibrinolíticas, nada mais é do que a plasmina, que ela é proveniente do plasminogênio, né? Quando que começa essa hemostasia terciária? Junto com a hemostasia primária. Então, notem que hemostasia primária, hemostasia secundária, elas estão começando ao mesmo tempo, não é isso? Só que elas têm tempos diferentes para agir.
Então, a minha hemostasia terciária, voltando aqui no assunto, né? Ela começa junto com a hemostasia primária. Só que ela vai ser concluída alguns dias depois, logo após a cicatrização, digamos assim, né? A regeneração do meu tecido vascular. E aqui, quando a gente fala em alguns defeitos, né, da hemostasia, vamos pensar na nossa hemostasia primária. Lembra que são as plaquetas, né? E a estruturação ou a presença do vaso sanguíneo funcional. Não é isso? Então, quais são as possíveis alterações? Defeitos vasculares ou alteração de plaquetas, alteração na quantidade e na qualidade de plaquetas. Então, às vezes, vamos pensar, uma doença do carrapato, uma erliquiose, diminui a nossa hemostasia primária, por quê? Diminui o número de plaquetas, ok? Quais são os sinais mais comuns? Isso nós vimos lá na semiologia, né? Tá aqui, ó, petequias e equimoses e sangramento imediato, ok? Todo mundo lembra o que é uma petequia e uma equimose? Caso não lembrem, dê uma olhadinha, né? Reconsultem o material de semiologia, né, que nós já passamos para vocês. Quando a gente fala agora de hemostasia secundária, ok? Quais são as possíveis alterações? Espera aí. Se todos os fatores de coagulação são produzidas pelo fígado, se eu tiver um problema na produção desses fatores pelo fígado, eu terei um problema de hemostasia secundária, né? E aí nós teremos sinais mais característicos, como hematomas e processos hemorrágicos, né? Sangramentos tardiamente induzidos. Por quê? Por que que eles são tardios, né? Porque se eu tenho plaqueta funcional, ele vai lá e promove a hemostasia, né? Só que aí eu preciso de coagulação, preciso dos meus fatores de coagulação funcionais, que nesse caso eu já não vou ter. E se eu tenho algum problema de hemostasia terciária, olha só, lembra do coágulo que foi formado e agora ele não foi destruído. Se ele não foi destruído, esse coágulo pode se desprender e formar uma trombose, ok? Então, esses são alguns defeitos que possam ocorrer na hemostasia primária, hemostasia secundária e na nossa hemostasia terciária. E aqui, né, só esquematizando, né, imaginem aqui um local de lesão vascular, extravasamento do sangue, mas aí ocorre vasoconstrição e agregação plaquetária, é isso? E essa agregação plaquetária vai chamar mais plaquetas para esse local lesionado e vai formar isso que nós chamamos de plug plaquetário ou tampão plaquetário. Hemostasia primária, ela se encerra agora, não é isso? E, logo depois, formação do meu coágulo sanguíneo. Né? Estão vendo esses risquinhos? É a nossa rede de fibrina, que está envolvendo todas as nossas plaquetas, né? Estão envolvendo todas as nossas células. E aqui no caso, então, a nossa hemostasia secundária, ok? E aí formou, portanto, o nosso coágulo sanguíneo. Tá aqui, ó. O nosso coágulo sanguíneo ele foi formado aqui e evitando que o sangue saia por esse local lesionado. Não é isso? Só que agora, hemostasia primária, hemostasia secundária foi feita. Só que agora, olha só, imaginem que agora esse tecido foi cicatrizado e o meu fluxo sanguíneo está aqui, né? Ó. Só que o meu fluxo sanguíneo chega aqui, ele tem uma lombadinha, né? Tipo, tem alguma coisa que evita a sua passagem. Então, notem que isso dificulta a passagem do sangue, né? E agora eu preciso vir aqui e destruir este globo, este coágulo vermelho, né? Este coágulo sanguíneo. Lembra que eu falei, se eu tiver defeitos na minha hemostasia terciária, em algum determinado momento este coágulo se desprende e vai parar em algum vaso sanguíneo de menor calibre, formando, portanto, um trombo, né? Uma trombose, que é extremamente perigosa e prejudicial para o nosso corpo. Ok? Então, a partir de agora, eu preciso ter a nossa hemostasia terciária, que é a fibrinólise, que é a destruição dessa fibrina. Junto com a nossa aula, eu vou enviar também um link do YouTube também, de uma animaçãozinha mostrando hemostasia primária, secundária e terciária. Então, peço que vocês, ao final da aula, também assistam este material complementar para nós encerrarmos este assunto, ok? Entendido tudo isso, então agora nós vamos avaliar laboratorialmente
a nossa hemostasia. Vamos avaliar a hemostasia primária, hemostasia secundária e a hemostasia terciária, como que isso é feito lá no laboratório. Só para a gente já começar a pensar, se a hemostasia primária ela é feita pelas plaquetas, então se eu contar as plaquetas do meu animal, significa que eu já estou avaliando a hemostasia primária, não já estou? Exato. A própria contagem de plaquetas já é uma avaliação da nossa hemostasia primária, ok? Vamos ver como que isso é feito. Então, para se avaliar a hemostasia primária, ó, olha só, contagem de plaquetas. Coleto o sangue do animal, passo no meu aparelho ou faço uma contagem manual. Pronto, eu estou vendo se a quantidade de plaquetas está normal ou está diminuída. Pronto, estou avaliando a minha hemostasia primária. Posso também fazer uma análise diretamente da medula óssea, né? Então vamos pensar. Contei as plaquetas do meu animal e essas plaquetas estão baixas. Espera aí, será que não está produzindo ou será que essas plaquetas estão sendo destruídas ou consumidas, não é isso? Vamos lá na medula óssea, vamos pegar uma amostra e vamos ver se essa medula óssea está produzindo as plaquetas, ok? Também posso fazer isso. E um outro método de avaliação de hemostasia primária é isso que nós chamamos de tempo de sangramento, que eu vou avaliar se o meu vaso sanguíneo está íntegro, né? Se ocorre aquela vasoconstrição, e avaliar também a função das minhas plaquetas, ok? Aqui nós contamos as plaquetas, se estavam normais ou diminuídas, né? Aqui eu vou avaliar a função plaquetária. Lembra que ela precisa emitir aqueles falsos pezinhos, né? Aqueles pseudópodes. Como que funciona esse tempo de sangramento? Ok? Eu vou na região do animal, principalmente pavilhão auricular, né, dentro da orelhinha ou na face interna, na face medial da coxa, né, raspo o pelo, faço a tricotomia e faço um cortezinho. Pode ser feito também em mucosa oral, né, mucosa gengival. Faço um cortezinho na ponta da orelha ou dentro da coxa do animal. E depois eu vou pegando um papel filtro e vou secando a gotinha de sangue que vai sair a cada 30 segundos. Então, a cada 30 segundos eu vou lá com o papel filtro, encosto na gotinha de sangue e tiro essa gotinha de sangue. Eu vou fazer isso até não ter mais sangramento. Que o normal está aqui, ó, depende de espécie, né? Varia de espécie para espécie, mas até 5 minutos nos cães e até 3 minutos nos gatos. Então, fiz um cortezinho na pele do animal, começou a sangrar, fui lá e fui com papel filtro, tirando aquela gotinha de sangue. Tirando aquela gotinha de sangue, se em até 5 minutos parar de sangrar, opa, tá normal. Se não parar de sangrar, significa que eu ou não tenho plaqueta, ou as minhas plaquetas não estão funcionais. Isso é o que a gente chama de teste de sangramento. Ele pode ser feito para se avaliar a hemostasia primária, ok? Quando a gente fala de hemostasia secundária, o que nós estamos fazendo? Avaliando o tempo de coagulação. De uma maneira grosseira, eu vou avaliar quanto tempo leva para formar o coágulo lá no meu tubinho de sangue. Então, eu vou coletar o sangue do animal, colocar esse sangue em 3 tubinhos diferentes e colocar esses tubinhos em banho-maria. É uma receitinha de bolo, depois eu passo isso para vocês. E aí eu vou cronometrar do tempo que eu estou coletando este sangue até o tempo que formou o meu coágulo dentro do tubo de ensaio. E isso deve ser em até 12 minutos. Então, de uma forma grosseira, eu estou avaliando os meus fatores de coagulação. Então, quer dizer que um animal que tenha problema hepático, ou seja, tenha uma insuficiência hepática, onde ele não apresenta a produção desses fatores de coagulação, consequentemente, esse tempo será muito mais elevado, porque não vai ocorrer coagulação, não é isso? Temos outros testes também para avaliar a hemostasia secundária, que é o que a gente chama, olha só, tempo de protrombina. O que eu vou fazer? Na minha amostra de sangue que eu coletei, está no meu tubinho de ensaio, eu vou adicionar um fator tecidual. Adicionando o fator tecidual, eu estou avaliando via extrínseca e via comum. E aí eu tenho que ver quanto tempo leva para formar um coágulo, que isso tem que ser em até 12 segundos.
um tempo de tromboplastina parcial ativado, na minha amostra sanguínea eu estou ativando um fator de contato, ou seja, via intrínseca e via comum. E isso tem que formar um coágulo em até 20 segundos. E o tempo de trombina, né? Isso também tem que levar até 20 segundos para formar coágulo. Então, olha só, se meu paciente tem problema na coagulação, se tem um problema na hemostasia secundária, todos esses valores aqui estarão elevados, não é isso? Se eu formaria coágulo em até 12 segundos, agora isso daqui demora 1 minuto, 2 minutos para formar o meu coágulo, então eu sei que eu tenho o meu problema na hemostasia secundária. Então, vamos imaginar aquele paciente que vai ser submetido a uma cirurgia extremamente cruenta, extremamente agressiva, com alta chance de sangramento. É ideal eu fazer a avaliação laboratorial da hemostasia secundária, para saber se esse animal vai ter complicações ou não no trans e no pós-operatório, ok? Então, são esses exames que são feitos. E podemos determinar também a quantidade de fibrinogênio que o meu paciente apresenta. Lembra que fibrinogênio vai ser transformado em fibrina, e esse fibrinogênio é produzido pelo fígado. Então, se o meu fígado não funciona, eu não tenho produção de fibrinogênio, tenho diminuição de fibrinogênio, ok? E também, se eu tenho situações onde eu estou formando coágulos disseminados pelo meu corpo, eu também terei diminuição na quantidade de fibrinogênio, tá? Aqui está o valor normal para cães e para gatos, mas a gente tem uma tabelinha para todas as nossas espécies. Então, eu avaliei a hemostasia primária e avaliei a nossa hemostasia secundária, certo? Então é isso, pessoal. No e-mail de vocês nós temos, eu vou mandar também um link de uma animação que é complementar a nossa aula, que é o que eu também faria em aula presencial. Passaria esse videozinho para vocês. Então eu peço que vocês assistam a aula. Caso tenham alguma dúvida, assistam novamente as aulas passadas e venham conversar comigo, né, via WhatsApp, que ela é mais instantânea, né, dá para gravar mensagem de voz, nesse caso até fazer uma chamada de vídeo para a gente explicar certinho, ok? Assistam, tirem as suas dúvidas e agora vocês vão lá naquele link que está no e-mail de vocês e assistam esse material de apoio. Beleza, pessoal? Então é isso. Bons estudos, boa aula e qualquer dúvida é só me chamar. Grande abraço.